Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente. Eu quero compartilhar algo muito importante com todos vocês. A gente sabe que na vida nós vamos encontrar desafios de todas as ordens, emocionais, físicas, e alguns desses desafios acabam mudando o rumo da nossa vida, né? A gente precisa, em alguns momentos, tomar decisões e nos surpreendemos, às vezes, com a chegada de uma doença, a partida de um ente querido, quando tem que interromper um trabalho, mudar de cidade. Tudo isso, né, o rompimento de um relacionamento, são tantas coisas que podem nos acontecer que nos afetam física e emocionalmente, psicologicamente. Eu, em 2018, eu tive uma doença, né, um diagnóstico de capsulite adesiva. Não é muito conhecido. Na época, eu não sabia do que era. E quando fui, né, ao ortopedista, então é uma doença que dá, né, nas articulações, no movimento, dá dores ali na musculatura. Então é uma inflamação, como uma tendinite, uma coisa assim. Mas eu perdi muito da capacidade de movimentar o braço. A capsulite, ela dá no ombro, né, cria uma aderência, a capsulite adesiva, ela adere. E eu estou contando isso por quê? Porque em 2018 eu tive esse problema no ombro direito e agora eu estou com esse problema no ombro esquerdo. E estou com muita limitação de movimento, né? Não consigo levantar o braço além do que eu estou fazendo, né? Diferente, né? Não consigo. E dói, né? Dói muito. Eu tenho dificuldade para dormir, né? Ter um conforto de uma posição em que o braço não fique doendo. Então, estou trazendo essa história para, inclusive, justificar, porque eu acabo ficando muito cansada, tenho que dar conta de uma série de trabalhos que eu assumi e acabo não sendo tão disciplinada quanto eu costumo ser para dar conta de fazer, né, o trabalho, fazer a filmagem. Então, realmente, hoje foi um dia que eu acordei muito cansada, ainda com muito sono, mas tinha que fazer os meus atendimentos, né? Vocês sabem que eu sou psicóloga, então eu faço atendimento psicoterapêutico, faço trabalho de orientação parental, então eu tenho os meus compromissos laborais e depois disso tudo eu parei e falei assim, agora eu tenho que respeitar o que o meu corpo está me pedindo. O meu corpo está demandando, né, um período de descanso. Então, eu terminei de preparar o almoço, sentei ali no sofá, 15 minutos eu apaguei, né? Depois eu acordei e falei assim, ainda estou me sentindo cansada, eu vou me recolher, vou para minha cama, deitar um pouquinho, vou fazer uma oração e vou me dar esse descanso, porque ele não é merecido, ele é necessário. Então, quando a gente trabalha com educação parental, eu oriento muito os pais nesse sentido. Algumas coisas que as crianças pequenas fazem, elas não fazem porque querem fazer, embora elas verbalizem dessa forma, porque elas aprenderam isso. Então, eu quero
né, lavar a mão na pia, ela quer abrir a torneira sozinha, né? Eu quero subir a escada, eu quero passar aqui, não, fazer um sanduíche, passar a pastinha no pão, cortar, ela quer usar a faca, cortar o queijinho e tal. E eu falo para essas mães que não é o fato delas dizerem que querem não quer dizer que elas simplesmente desejem, mas é uma manifestação de uma necessidade. Elas precisam fazer determinadas atividades para o seu desenvolvimento. Na fase dessa primeira infância, né, de 0 a 3 e de 3 a 6, é o desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, são os períodos sensíveis que a gente fala. E o cérebro está desenvolvendo, então ele dá comandos de que, olha, você precisa fazer, né? Mas não é assim que o cérebro fala, né? Ele dá comandos, impulsos nervosos que são interpretados pelo corpo como necessidade de determinados movimentos que precisam ser executados para que aquela rede de neurônios se desenvolva e se fortaleça. A criança precisa, então, realizar uma série de atividades, se movimentar, usar das suas mãos. E o que acontece? Quando a gente priva a criança da passagem dessas atividades nesse período sensível, ela não vai exercer essas habilidades. E essas habilidades são necessárias para que ela desenvolva autonomia. Então, tudo isso é muito importante. A gente precisa aprender a olhar para a criança e saber diferenciar quando que ela está pedindo porque é simplesmente um desejo ali, uma vontade, e quando ela está pedindo porque é uma necessidade para o seu desenvolvimento. Quando nós não permitimos que a criança realize a atividade para o seu desenvolvimento, nós criamos um obstáculo, nós fazemos um desvio ao seu desenvolvimento e isso mais tarde tem uma repercussão, tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no desenvolvimento psicoemocional. Mais tarde, na adolescência, o período sensível exige que esse jovem, né, esse adolescente, estabeleça relações sociais. Então, nós precisamos nos conectar com outras pessoas, estar em grupos, em relacionamentos sociais. Então, eu estou colocando, né, essas questões porque nós vamos hoje trabalhar um capítulo que é o capítulo 21. Eu dei um pulo nessa obra, eu não vou falar do culto do Evangelho lá e não vou falar do Natal agora. Agora eu vou abordar inteligência emocional, que vai caminhando nesse sentido das nossas discussões, né, de uma educação sexual que a gente já falou, e agora da inteligência emocional. Nós precisamos educar as crianças para desenvolverem inteligência emocional, para que elas identifiquem o que elas estão sentindo, nomeiem o que elas estão sentindo, elas vão expressar no corpo e elas vão ter a capacidade de perceber essa comunicação, que é verbal e não verbal. Então, o corpo está falando e ela também está ali aprendendo como a falar aquilo que ela sente. Então, quando eu disse que eu preciso respeitar o que o meu corpo está dizendo, que é: estou cansado, estou com dor, preciso de repouso para me recuperar, né, para ter forças, para poder, né, combater essa inflamação que está aqui. E também tem aquele aspecto emocional, né? Puxa vida,
tô com esse problema de novo, vou ter que fazer fisioterapia todos os dias, voltar àquela rotina. Eu fiquei, quando tive no outro ombro, 9 meses de fisioterapia, né? E foi um prazo que o médico achou que foi rápido, porque a expectativa do médico era de 1 ano e meio a 2 anos fazendo fisioterapia diariamente. E eu ainda tenho que fazer em casa os exercícios. E agora, qual é a minha expectativa? De que eu também fique em torno de 9 meses fazendo fisioterapia no outro braço. Tá? Então, isso abalou um pouco, eu fiquei num momento introspectiva, reflexiva. O que o meu corpo está dizendo? O que esse processo de inflamação significa para mim? Porque a comunicação do corpo é uma comunicação da alma, de uma emoção. Toda doença tem um fundo psicológico, tem um fundo emocional. Então, por isso, nós precisamos trabalhar a inteligência emocional, que é o capítulo, e ele, logo de primeira, né, na capítulo 21, ele faz aqui uma citação que está nessa obra, Inteligência Emocional, de John Gottman, tá? Com John Declercq. A inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos. E ainda tem mais um outro subtítulo que é Como aplicar os conceitos revolucionários da inteligência emocional para uma nova compreensão da relação entre pais e filhos. E tem o prefácio de Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional. Então, tem o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que foi, vamos dizer assim, né, o que lançou essa ideia de um conceito de inteligência emocional, e o John Gottman, que a partir disso trouxe o estudo da inteligência emocional para pensar na educação dos filhos. Então, está no livro aqui que a gente trabalha, do Educadores do Coração, de Walter Barcelos. Realmente não poderia faltar a referência a essa obra, como eu venho falando, né, ao longo de todo esse nosso estudo, o quanto que é importante nós trazermos esse conhecimento da ciência psicológica, né, que faz o estudo a respeito das emoções, para que a gente possa aplicar junto com a doutrina dos espíritos, ter um entendimento amplo de tudo isso que a gente vai precisar de recursos para educarmos melhor nossos filhos. Para educar melhor as crianças, nós precisamos, em primeiro lugar, nos educarmos. Então, a inteligência emocional, para a gente desenvolvê-las, nossas crianças, nós precisamos desenvolver em nós. Ele faz várias citações da obra. No início, já aqui no capítulo, ele diz que a novidade desse livro, então desse livro aqui, é que meus colegas e eu comprovamos com nossa investigação científica que as interações emocionais entre pais e filhos são de extrema importância. Agora sabemos com certeza que uma preparação emocional ministrada pelos pais faz uma diferença significativa no sucesso e na felicidade das crianças. Então, se a gente fala, eu quero que meus filhos sejam felizes, sejam crianças felizes, sejam adultos, né, virtuosos, com condições de criar relações em que se estabeleça, eu não vou falar felicidade, então vou trazer uma outra palavrinha que eu já usei antes, uma condição de bem-estar, né? Porque a felicidade, quando os cientistas falam, tem um conceito, né?
É preciso entender que nós temos um olhar para as coisas, um entendimento para aquilo que a gente fala, uma interpretação. Então, tudo que a gente fala tem ali uma ideologia. Então, quando se fala em felicidade, tem uma conotação ideológica. Quando se fala em felicidade dentro da perspectiva científica, ou da ciência psicológica, tem um conceito, um entendimento, uma interpretação. Mas quando a gente fala pela ótica da doutrina dos espíritos, a gente sabe que a felicidade está ao alcance dos espíritos puros. Então, não está ainda ao alcance da nossa condição espiritual. Então, nós falarmos em sermos felizes, em desejarmos a felicidade para os nossos filhos, é nobre que a gente realmente busque isso. A gente nasceu, fomos criados por Deus para essa busca da felicidade, essa conquista da felicidade. Então, ela não é algo que se dá, não é uma dádiva, mas é uma conquista, algo que a gente busca através do nosso trabalho, do nosso conhecimento, dos nossos estudos e das obras, E nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Então, o que nós estamos fazendo? Então, não basta falar coisas legais, bonitas, interessantes. O que nós estamos fazendo? E se nós falamos, significa que nós temos algum conhecimento. Se a gente não aplica, nós estamos devendo ali, a conta não fecha. Então, você estudou, você tem o conhecimento, mas você não faz, Tem um problema nessa relação, nessa conta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A felicidade é uma busca do espírito. Na condição que nós nos encontramos, nós podemos conquistar o bem-estar, que é o que a psicologia positiva ela fala. Antes ela falava de felicidade, mas o Seligman, Martin Seligman, ele que foi o que nos trouxe todos os conceitos, as discussões da psicologia positiva, ele vai falar de otimismo, ele vai falar da ciência do bem-estar, entendendo que a felicidade, foi o que ele começou a falar no início, não é bem assim. E nós temos muitas obras de monges, olha que coisa boa, uma produção dentro do budismo, de obras. Hoje se publica essas ideias, todos os conceitos, essas filosofias de vida. Então nós temos muitas obras hoje de monges e que traz também uma ideia, uma concepção de felicidade. A inteligência emocional, ela é um caminho para essa conquista da felicidade. Então é importante que a gente entenda que não é só a inteligência cognitiva que foi valorizada durante muitos séculos pela ciência e foi um momento importante, fazendo com que houvesse o progresso dessa ciência, da tecnologia. E o que a gente vai ter um momento é essa separação entre a inteligência, aquilo que, o cálculo, então a física, a matemática, essas ciências assim voltadas para desenvolvimento de recursos, de equipamentos, tecnologias. Nós estamos usando tecnologia, então, de computação, da internet. Isso tudo foi muito importante, para a ciência desenvolver. Estamos usufruindo. Então, a neurociência, a psicologia está se desenvolvendo hoje, sabendo muito mais a respeito do desenvolvimento do cérebro, falando das emoções. Se descobriu a importância das emoções.
eu vou reformular, se redescobriu, né? Porque a gente sabia da importância das emoções, aí a ciência veio, separou, falou, não, nós vamos estudar aqui, vamos investir na parte intelectual, deixa a emoção para lá porque ela atrapalha, né? Ela interfere, ela atrapalha no racional, e agora, com os estudos da neurociência, então a tecnologia que faz o mapeamento do cérebro, né, de um ser humano vivo, em atividade, aquele cérebro em atividade, e aí nós conseguimos perceber que a cognição, nós só conseguimos pensar bem se nós tivermos uma boa inteligência emocional, se nós tivermos consciência das nossas emoções, se nós lidarmos bem com a nossa emoção, porque a nossa emoção ela vai interferir, sim, na nossa cognição. Só que não adianta eliminar a emoção. Se eu elimino a emoção, a cognição também não funciona bem. Precisa haver o equilíbrio, óbvio. Óbvio, né? A gente tem que falar do equilíbrio. Se nós somos seres espirituais, que temos as nossas emoções e temos a nossa inteligência, quando nós falamos do desenvolvimento das asas, então a asa do amor e a asa da sabedoria é o que nos dá o equilíbrio para lançar, né, esse voo alto então, isso diz respeito ao quê? A necessidade da gente evoluir nesses dois campos. E evoluir, de preferência, de modo equilibrado, né? O cognitivo e o emocional. Um depende do outro. Eu só consigo tomar boas decisões na minha vida se eu considero o que eu estou sentindo. Então, se eu considero as minhas emoções. Nós não fomos educados, eu falo nós, a minha geração, né, até antes de mim, então vamos falar de uma geração que se denomina, né, Baby Boomers, geração Z, geração X, Y, Z, tem esses nomes assim, não vou entrar em discussão nesses termos, mas assim, década de antes, né, toda essa geração antes da década de 2000, né? Nós temos esses estudos aqui crescendo na década de 90, que se chama década do cérebro. Então, pesquisas científicas, né, com as imagens do cérebro, começando a produzir. Então, é um livro da década de 90. Né? Então, o que eu estou dizendo? Pessoas que nasceram nessa década, né, já puderam se beneficiar na década de 90, 2000, 2010. Eu tenho um filho que nasceu em 2010. Está se beneficiando da mãe que está estudando e podendo educá-lo a partir dessa visão de inteligência emocional, de uma educação respeitosa, da disciplina positiva. Então, até, vamos dizer, a década de 90, a gente pode dizer que não teve essa educação, né? Recebemos amor dos nossos pais? Recebemos, mas os nossos pais também não tiveram uma educação para desenvolver essa inteligência. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz para a criança, para de chorar, isso não foi nada. Nós estamos dizendo que a emoção que ela está sentindo, que faz com que ela se expresse através do choro, não tem importância, não tem validade. Então, nós não validamos as emoções. Engole esse choro. Né? Raiva faz mal. Que feio, menino, que feio. Você tem que ser boazinha. Né? Então, quando a gente diz que o comportamento da criança que está com raiva, que está chorando, ou então que está com medo, que são as 3 emoções básicas que servem para proteção do ser humano, é uma comunicação. A emoção, ela
é expressa por um comportamento, o comportamento é uma informação. Então, aquela coisa, a criança está em birra, está fazendo birra. Não existe birra, eu já falei isso para vocês, né? O que existe é uma criança em desespero, tentando se comunicar e não sendo compreendida. Ela está tentando dizer algo que ela não consegue expressar de outra forma que não seja pelo corpo, pela expressão da raiva, pela expressão da tristeza ou então pelo medo. E a gente diz que ela não pode sentir medo, que ela não pode sentir raiva, que ela não pode sentir tristeza. Isso não é educação emocional. A educação, né, para desenvolver uma inteligência emocional é respeitar esse momento que a criança tem a emoção e ajudar essa criança a perceber, a identificar que o comportamento que ela tem não é a identidade dela. O que eu quero dizer com isso? A criança faz a birra, ai que criança birrenta, ai que criança chatinha, ai que criança, né? Ai que coisa feia fazer isso. A criança não entende que o comportamento dela é feio, ela entende que ela é feia. Então, quando a gente critica o comportamento da criança, nós estamos dando a mensagem para ela de que ela é aquela pessoa, né? Aí usar o que está sendo dito na crítica, que ela, você não estuda, você você, né, não consegue estudar, você só tira nota ruim na prova. Ela está entendendo que ela é incapaz, que ela não consegue, que ela é burra, quando não é dito isso para ela. Você é burra, como é que você errou essa questão aqui? Nós fazemos isso com as nossas crianças e dizemos para elas que nós a amamos. Então, essa é a nossa incompatibilidade ali. Existe uma incongruência. Nós não temos essa inteligência emocional porque nós dizemos que amamos a criança, mas na hora de mostrar isso para ela, nós não mostramos e ela não se sente amada. Então, não bate, também é uma conta que não fecha. Tá, mas eu amo muito meu filho. Ok, não estou aqui julgando que a gente não ame, a gente está aqui para amar os nossos filhos. Os nossos filhos vêm até nós, são espíritos que nós temos que amá-los, recebê-los com amor. Só que, será que nós conseguimos amar? Será que nós temos essa capacidade de expressar o nosso amor? E não é só por eles, é por nós mesmos, é por todas as pessoas. Porque quando Jesus falou, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo. A gente não cumpre com o que Jesus ensinou. A gente elege aqueles com que a gente vai amar, porque é fácil amar quem nos ama ou quem nos faz bem, quem pensa igual. Então, quando eu não penso igual a outra pessoa, pensamos diferente, eu critico essa pessoa. Não, porque você não pensa igual a mim. Então, olha, você está errada, né? Você está errada, porque eu penso desse jeito, você pensa de outro, e eu acredito naquilo que eu penso como sendo a verdade, então, pela lógica, o que você pensa, se não é igual a mim, é errado. E aí eu acabo querendo muitas vezes o quê? Forçar a outra pessoa a pensar como a mim. Não, ela está errada, ela está pensando errado, né? Essa pessoa está
pensando totalmente equivocado, não entendeu nada, essa pessoa não estudou, ela não estudou aquilo que eu estudei, então ela não sabe de nada, então eu tenho que dar para ela todas as informações que eu estudei, para que ela saiba, e aí ela vai pensar como eu, então, olha só, mas ela não quer estudar aquilo que eu estudei, ai que pessoa difícil, né? Só que essa pessoa, ela está estudando outras coisas, ela está estudando, né, tendo outros conceitos, outras ideias, e ela não pensa como, né, os outros. Somos diferentes e essa é a nossa maior riqueza, é essa diversidade, o crescimento, a evolução se dá pela diferença. Se todo mundo pensasse igual, ninguém ia evoluir, não ia ter um pensamento novo. Nós criamos resistência ao que é novo, aos pensamentos, né, novos, ideias assim diferentes, porque ameaça o conhecido, o já estabelecido. Então eu fico inseguro. Eu fico inseguro quando alguém vem com uma ideia nova, porque coloca aquilo que eu acredito que é a verdade em risco. Será mesmo que aquilo que eu acredito é verdade? É mentira? Será que eu me enganei esse tempo todo? Então, evoluímos assim, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e exatamente foi isso que a gente percebeu, né? Que a nossa geração, então, os nossos avós, os nossos pais, nós como filhos, né? Agora como, né? A gente tendo filhos, então nós nos tornamos, né? Eu me tornei mãe, então eu tenho meus filhos, então esses meus filhos, quando tiverem seus filhos, se o que minha avó passou para minha mãe passar para mim e eu passar para o meu, não tem progresso, não tem evolução, não tem mudança. Então, tem que passar para o outro, tem que modificar, tem que pensar diferente, tem que criar algo novo, tem que contestar o que já estava estabelecido. Então, quando a gente vem com a questão da emoção ser valorizada, né, ser considerada, eu digo muito isso, não é fazer o que a criança quer, mas é considerar aquilo que ela está sentindo, verificar a necessidade dela, ouvi-la. Não, eu estou vendo que você está irritada. O que foi que aconteceu? Às vezes não é tão simples falar isso, porque na hora da irritação, daquela explosão toda, a criança não tem condições de parar para pensar. Não, peraí, eu vou me acalmar agora e eu vou te explicar o que foi. Na hora que está irritado, nós somos assim. Nós não temos essa inteligência emocional. O que acontece? Nós não conseguimos regular a nossa emoção. Não é controlar, é regular. A emoção, como ela é fisiológica, ela é uma emoção que é automática, ela surge no impulso para proteção do ser, né, da nossa existência. Então, o medo, a raiva, né, a tristeza, a alegria, elas são informações nessa interação com o meio para a nossa sobrevivência. Então, elas são reações fisiológicas. Então, não dá para dizer, eu vou controlar aqui a minha alegria. Quando eu estou alegre, eu estou alegre. Quando eu estou triste, eu estou triste. A questão é, o que eu faço com isso? Eu posso estar com uma raiva danada, mas eu não vou agredir, porque raiva não é sinônimo de violência, de agressividade. Então, eu estou com raiva, eu não vou ofender, eu não vou falar um palavrão, eu vou regular. Quem não consegue fazer a regulação emocional é porque não desenvolveu inteligência emocional. Então, a pessoa reage de uma forma impulsiva. Se ela está com raiva, ela fala, né? Ela
xinga, ela grita, ela quer agredir, né? Ela não tem um controle aí nesse sentido do que é que eu vou falar. Mas a emoção eu vou regular. Eu tô com raiva, eu identifiquei. Opa, tô sentindo muita raiva. Ou então, como eu só falei para vocês, eu tô sentindo muito cansaço. Ai, meu corpo está cansado, eu tô sentindo esse cansaço. O que eu vou fazer? Eu vou precisar sentar um pouco, beber uma água, respirar, relaxar, né? Até dormir um pouquinho. Né? Então, assim, eu tô cuidando. Isso é autocuidado. Autocuidado não é cuidar do cabelo, da maquiagem, de colocar uma roupa. Autocuidado é respeitar esses movimentos. Mas para eu respeitar esses movimentos, eu tenho que perceber esses movimentos em mim. A inteligência emocional é esse despertar para perceber esses movimentos. Essa minha emoção está me dizendo o quê? Que eu estou com raiva porque eu não gostei do que aconteceu. E eu não gostei do que aconteceu, do que essa pessoa falou. O que ela está querendo dizer? Onde que me afetou? Será que ela tem razão? E aí eu começo a regular. Já aconteceu de eu ficar muito irritada com algumas situações. E eu fiz um trabalho, né, de autoanálise, fiz o meu trabalho terapêutico. E ali o que aconteceu? Eu comecei a diferenciar o que é meu e o que é do outro. Opa! Isso aqui que a pessoa está me dizendo não é meu, né? Ela está falando para mim a meu respeito, só que não sou eu. Olha que legal. Eu percebi que a pessoa está falando dela, das necessidades dela. Só que é diferente porque existe um mecanismo de projeção. Então, eu tô com raiva e aí eu jogo isso, projeto isso e digo, você fez tal coisa e você me deixa irritado. Eu tô dizendo que a pessoa é a culpada pelo meu estado emocional. Então eu fico refém, eu sou refém das coisas que as outras pessoas fazem. Então eu me torno refém de tudo, eu só sou alegre quando você me faz alegre. Eu só fico, né, tranquila quando você faz alguma coisa que me deixa bem, que me deixa segura, que me deixa tranquila. Eu fico com raiva quando você faz alguma coisa que me irrita. Eu estou dando poder para aquela pessoa regular as minhas emoções. Eu fico refém. Então, eu não regulo. É diferente da criança. A criança ainda não tem o cérebro desenvolvido para regular as suas emoções. E por isso que nós precisamos estudar. Precisamos aprender. Precisamos fazer o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo terapêutico, muitas vezes, para podermos regular as nossas emoções, para ao estarmos com a criança, fazermos a corregulação com elas. Então, nós vamos auxiliar a criança. A criança está irritada? Eu estou percebendo que você está irritada. Às vezes é dizer assim, nossa, você está irritada, né? Nossa, eu sei que a gente fica irritado quando isso acontece. Então, aí nós espelhamos ali, mostramos que a criança tem razão de estar com raiva, porque aquilo que aconteceu com ela, qualquer um ficaria com raiva. Então não é falar, você está com raiva, né? Não. Entra na sintonia, mas não esteja no estado emocional dela. Não seja capturado pela irritação da criança. A criança fica irritada e a gente... essa criança aí fica fazendo essa birra, aí a gente fica com raiva e começa a gritar com a criança. Nós espelhamos a raiva dela ao invés de regular. O que acontece? A criança fica com raiva, eu fico com raiva porque eu espelho. Então eu fico com raiva e aí ajo
com agressividade com a criança. Então, já mostrou que eu não tenho essa inteligência emocional, não percebo a minha irritação, né, de onde que ela parte, não regulo para poder chegar para a criança e falar: realmente você está muito irritada, né? Isso que aconteceu deixa a gente irritado mesmo. Concordo com você, você tem razão. Estou validando a emoção dela. Tem razão, é para ficar com raiva mesmo. Mas sabe de uma coisa? A gente não gosta de ficar com raiva, né? A raiva deixa a gente assim, tão mal, tão chateado. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui? Vamos para outro lugar? Vamos respirar um pouquinho? Vamos ver o que foi que aconteceu? Você conta para mim? Você consegue contar para mim? O que foi que aconteceu que te deixou assim? Ó, você vai reduzindo aquele estado. Mas eu só consigo fazer isso com a criança se eu tenho consciência e consigo fazer isso comigo. Então não é fácil. É um processo de autoconhecimento, e autoconhecimento não é um processo raso, não é um processo superficial, é um processo profundo, muitas vezes doloroso, porque é ter que romper com padrões de comportamentos estabelecidos de muito tempo, é ter que questionar crenças, é perceber que aquilo que eu acho que eu sou, eu ainda não sou. Isso é muito duro reconhecer. É muito duro reconhecer que se eu acho que eu sou uma pessoa forte, perceber que eu não sou. Que eu me mostro com uma fortaleza, com, né, uma energia que ela mais me enrijece do que me fortalece. Mas é preciso perceber isso. Então, nesse livro, nesse capítulo que Walter Barcelos fala da inteligência emocional, ele destaca vários trechos dessa obra para mostrar que é importante. Ele não discute o que é inteligência emocional, como é que a gente faz para desenvolver inteligência emocional. Ele não faz isso aqui nesse capítulo. Ele só diz o seguinte: nós precisamos desenvolver inteligência emocional. O John Gottman fez esse estudo aqui, dizendo a importância dos pais desenvolverem a sua inteligência emocional para educarem seus filhos com inteligência emocional. E que os avós, professores, outros adultos também devem desenvolver, se tornarem o que John Gottman chama de preparador emocional, que é, né, ele faz no livro, né, ele avalia o estilo parental, então ele tem um teste, né, é um teste de, né, aqui assim, não, aqui, um teste do estilo parental, e ele classifica como desaprovadores, simplistas, o laissez-faire, que são os pais permissivos, e os preparadores emocionais, que são aqueles que têm um preparo para desenvolver nas crianças essa inteligência emocional. E aí ele explica cada um desses estilos parentais. Então, no meu trabalho de orientação parental, eu aplico esse teste. A gente avalia o perfil de cada um e vê onde que está precisando melhorar para fazer com que essa pessoa, esse pai, essa mãe, se tornem um preparador emocional. Então, é um trabalho de autoconhecimento, de educação, para que a gente tenha condições de educar os filhos. Então, ele fala, todas essas pessoas que vão se colocar ali junto dos pais, né, como educadores também, né, lembrando que o exercício da parentalidade não é só do pai e da mãe,
é de todos aqueles que cuidam das crianças, então temos que considerar os avós, a babá, os professores, todos eles precisam considerar ali se tornarem preparadores emocionais das crianças que eles têm contato. E o Espiritismo, né, ele traz no Livro dos Espíritos, questão 385, Walter Barcelo traz essa questão para dizer, né, que a infância ela tem uma utilidade, então a gente nasce criança por uma razão, pela flexibilidade, né, são os primeiros anos de vida em que a gente vai poder fazer essa educação e esse espírito absorver isso, então se tornam acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir, daqueles que são responsáveis, os pais, né? É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. A gente não vai reformar o caráter como se fosse podar uma plantinha ou fazer uma reforma de uma casa. Não vai reprimir as más tendências no sentido de buscar realmente suprimir, de ir lá e... Não, você não pode, está proibido. Você não... Nós vamos trabalhar nessa educação colocando as regras, limites, valores de uma forma muito natural para a criança. Então, não é uma educação repressora, né? Essa palavra reprimir, mais tendências, não é que a gente vai ter uma educação disciplina, né? Repressora. É por meio do desenvolvimento do amor, da compaixão, da empatia. Quando eu tenho a empatia, eu já estou reprimindo as minhas más tendências egoístas. Então, ao invés de eu pensar só em mim, né, egocêntrica, eu olho para o outro, considero o que o outro está sentindo. Eu tenho a empatia, eu tenho compaixão, mas eu não foquei no problema. Entende a diferença? A gente não foca no problema. Eu tenho que reprimir as más tendências, né? Então, focar isso no problema. Eu tenho que focar na solução, no processo de educação, no processo, não no resultado, no processo de desenvolver essa criança, não para aquilo que eu não quero, mas para aquilo que eu quero. Porque se eu falo assim, você não pode fazer tal coisa, então você não pode subir essa escada, tá, eu não posso subir a escada, mas então o que eu posso fazer? A gente vai educar a criança não para que porque ela não consegue entender o não, ela fala o não, ela vai entender sim o sentido do não, mas o não é uma abstração. Então, se eu digo, não pense numa maçã azul, já pensamos na maçã azul. E aí a abstração é aquele movimento cognitivo que o adulto já desenvolveu e a criança está desenvolvendo, que é, eu pensei na maçã azul, mas não é para pensar na maçã azul. Então é para pensar o quê? A maçã é vermelha, né? Ah, tá. Mas tem a maçã verde. Mas isso não é para pensar numa maçã, é para pensar numa banana. E agora? O que é para fazer? Então, não foque naquilo que você quer eliminar. Foque naquilo que você quer desenvolver. E eu encerro o nosso encontro de hoje com essa dica, né? Foque naquilo que você quer desenvolver, naquilo que você quer ver nos seus filhos. Foque no amor, não é permissividade, é a entrega de algo bom, né? Dessa experiência de poder sentir o que está sentindo e ser respeitado por isso, ser acolhido por isso
e, né, desenvolver ali a autonomia, o reconhecimento, o auto-amor, o auto-respeito. Tenham todos uma ótima semana, que bom estarmos aqui. Espero nos encontrarmos no nosso próximo encontro.